Livro 7, da Cidade de Deus de Santo Agostinho. Santo Agostinho estava explicando no livro anterior uma obra de Varro, ou em português Varrão. E nessa obra, na hora de fazer a distinção dos deuses, Varrão enumera uma série de deuses que ele chama de escolhidos. São os deuses principais, que são Jano, Júpiter, Saturno, Gênio, Mercúrio, Apolo, Marte, Vulcano, Netuno, o Sol, Orco, o pai Líbero, a Terra, Ceres, a Lua, Juno, Diana, Minerva, Vênus e Vesta. Esses eram os deuses principais, segundo Varrão, na sua época, século I a.C. Então, Santo Agostinho começa dizendo que a seleção desses deuses obedece a critérios de razão, aliás, obedece a critérios de fama, ou seja, qual que era mais popular, qual que era mais procurado, e não a critérios de razão ou de dignidade. Porque tem coisas que eram essenciais, como a vida, o sentido, a boa mente, a virtude, e que eram atribuídas a divindades obscuras, que não estão aí nesse grupo seleto. E esse grupo aí, às vezes, recebia encargos inferiores ou até ridículos. Então, isso mostra como a religião pagã era incoerente, era irracional. E, de fato, a religião antiga tinha a ver com costume. Verdade era algo buscado pela filosofia. Quem junta as duas coisas, pegando a busca da verdade e colocando na religião, é o cristianismo. Porque para os pagãos eram coisas distintas. Ele diz assim: no prólogo da Teologia Natural, o próprio Varrão diz pensar que Deus é a alma do mundo, chamado cosmos pelos gregos, e que esse mundo é Deus. Por isso pretendem que todos esses deuses seletos sejam o mundo. Uns o mundo inteiro, outros partes dele. O mundo todo é, por exemplo, Júpiter, partes dele, Gênio, a grande mãe, o Sol e a Lua, ou, por melhor dizer, Apolo e Diana. Algumas vezes um só Deus é muitas coisas, outras uma só coisa, muitos deuses. Então é a ideia que é como identificar Deus com o ser, né? Então, Deus está em tudo, que dá ser a tudo. Só que aí Santo Agostinho diz o seguinte: se tudo está repleto de Júpiter, então para que ele seja de fato rei dos deuses, é preciso que seja identificado com o próprio mundo. Mas nesse caso, os outros deuses não passam de partes do mundo, logo partes de Júpiter. E de fato, porque para que você vai ter Netuno, que é deus dos mares, se o mar é parte do mundo, logo é parte de Júpiter? Então, Santo Agostinho mostra como a tentativa de salvar a mitologia grega, tentando interpretá-la de maneira filosófica, acaba criando essas contradições. E aí ele passa a dizer sobre a atribuição dos deuses aos astros, que os nomes permanecem até hoje, né? Se a gente pega o nome dos planetas, são nomes de deuses. Então ele diz assim: talvez esses deuses sejam as estrelas a que deram seus nomes, porque a uma estrela chamam Mercúrio e a outra Marte. Mas também existe uma chamada Júpiter, e todavia para eles Júpiter é o mundo. Ali também se encontra a mais resplandecente de todas, por eles chamada Vênus, e contudo querem que seja, além disso, a Lua. Quem não rirá às gargalhadas ao ouvir que Júpiter é o rei dos deuses e ver que sua estrela fica deste tamanhinho ante o resplendor da de Vênus? Deveria aquela superar em fulgor as demais, tanto quanto em poder Júpiter supera a todos? Respondem que parece assim precisamente porque o que parece mais obscuro se encontra mais acima e muito mais separado da Terra. Se a dignidade maior corresponde ao lugar mais elevado, porque Saturno está mais elevado que Júpiter? Então, Santo Agostinho mostra que o próprio tamanho das estrelas não faz sentido se você pegar a ordem dos deuses. Que a estrela mais brilhante deveria ser o deus principal. Mas aí quando argumentam assim, mas o fato de Júpiter estar muito longe, a estrela dele é pequena, então é por isso que ele é mais distante, porque ele é o maior deus. Aí ele fala, mas Saturno está mais distante que Júpiter, então por que não é a estrela que representa Saturno, não é Júpiter?
Agostinho, então, analisa diversos mitos romanos e mostram que, seja a sua interpretação literal, seja a sua releitura filosófica, não fazem sentido. Ele critica, inclusive, um culto que ele tinha visto em Cartago, da deusa Terra, Telos, né? A Mãe Terra, a famosa Mãe Terra. E ele fala que nesses cultos havia a presença de sacerdotes eunucos. Então, ele considera uma prática vergonhosa, absurda, que um culto que exige a mutilação do corpo de alguém não pode vir do verdadeiro Deus. E, ao invés de elevar o ser humano, esses ritos o degradam. Ele fala que muitos deuses adorados pelos romanos foram homens do passado elevados à categoria divina. Um exemplo muito claro é Rômulo, fundador da cidade. E depois do Império Romano começaram a fazer isso com os imperadores. Então, o Senado divinizou Júlio César, divinizou César Augusto. E ele mostra, segundo os historiadores greco-romanos da época, né, que falavam de Hércules, que viveu lá no passado, de Ísis, de outros deuses que depois foram, de outras pessoas que depois foram tomadas como deuses, mas que não eram. Então, esses mitos todos foram criados posteriormente de pessoas reais que viveram e morreram normalmente igual todo mundo. Então, Santo Agostinho vê nisso um desvio, porque as criaturas humanas foram transformadas em deuses quando só o Criador deve ser adorado. Varrão, ele reconhecia que os mitos eram cheios de incoerências, mas justificava que eles deveriam continuar sendo encenados e deveriam continuar sendo vividos nos templos da religião oficial, porque era um costume que os antepassados tinham instituído, então dava identidade, coesão a uma cidade. E aí Santo Agostinho diz que isso é errado porque não se deve preferir o costume ao invés da verdade. Então aqui a gente vê claramente o choque entre as duas concepções de religião. O cristianismo, que colocou a busca da verdade dentro da religião, e o paganismo, que a religião tinha mais a ver com símbolo, com poesia, com ritos, com costume, e a verdade era uma coisa relegada à filosofia. Então, para cada aspecto da vida, o paganismo multiplicava deuses diferentes, gerando um panteão confuso e desnecessário. O cristianismo supera esse problema, criando uma distinção fundamental. Um é o Deus eterno, onipotente e criador de todas as coisas, e tudo mais é criatura. Então, segundo Santo Agostinho, essa visão simples e coerente elimina a necessidade de ficar proliferando um número sem fim de divindades, algumas até fazendo a mesma coisa, outras consideradas, por exemplo, se Júpiter é o mundo, Netuno é o mar, mas o mar não faz parte do mundo. Então, esse tipo de contradição é eliminada quando você separa o Criador das criaturas.